Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e hoje eu vou mostrar para vocês o setup que eu montei usando só um tripé para basicamente tudo isso. Não vamos incluir as luzes do fundo porque, né, não teria como fazer isso de um jeito relativamente compacto. Mas basicamente eu tenho a minha luz principal, eu tenho meu microfone, eu tenho minha câmera e o meu monitor basicamente todo no mesmo tripé, o que facilita para filmar esses vídeos. Não é um kit que acaba sendo muito barato, porque o tripé por si só ele já é um pouquinho caro. Então vamos começar falando por ele. Eu acabei escolhendo um tripé um pouquinho mais pesado e a minha prioridade é que ele tivesse rodas, porque facilita para eu movimentar ele aqui em casa ou em algum outro lugar que eu precise movimentar as luzes com segurança. O ideal não seria movimentar elas montadas e tudo, mas às vezes acontece, né, galera? Quem nunca passou por isso? Enfim, vamos lá. A prioridade, então, como eu disse, era um tripé com rodas e que ele fosse resistente o suficiente e que aguentasse um monte de tralha que eu ia colocar. Outra coisa importante é que ele tivesse 3 seções. Então, na primeira seção, que é essa da base, eu geralmente coloco o meu monitor, porque é uma coisa que eu não vou mexer, eu nem faço muita questão, e eu prefiro deixar ele um pouquinho mais baixo, porque senão ele começa a aparecer no reflexo aqui do meu óculos e, cara, eu acho que fica um pouquinho feio. Parece até que você está usando um teleprompter, então foi a solução que eu encontrei. A outra solução seria eu filmar sem um óculos, mas eu não enxergo absolutamente nada sem eles. Então vocês vão ter que conviver com o reflexo dessa luz aqui no fundo, dessa outra da luz principal aqui, e é isso. Na segunda seção do tripé é onde eu coloco a minha câmera e o meu microfone. Por que eu coloquei eles nessa segunda seção, né? Basicamente porque eu tenho um pouquinho de altura para poder ajustar. Então, se eu quiser subir um pouquinho essa coluna, eu consigo ajustar a altura da câmera e, por consequência, do microfone. Geralmente o microfone vai estar meio que alinhado aqui com a câmera, ele não vai ficar muito fora desse eixo. E para isso eu usei um super clamp. Eu tentei usar a garra convencional que, sei lá, acho que a maior parte da galera usa, mas ela sempre fica com um jogo naquele pino de fixação da garra. Então eu acabei usando essa garra um pouquinho mais cara, mas que ela é definitivamente mais segura. Nessa garra eu usei um pino adaptador de 5/8 e 1/4, e a parte de 5/8 eu deixei exposta para poder colocar a cabeça do tripé. Essa cabeça de tripé ela é forte o suficiente para aguentar o peso da C100. Eu coloquei um L para ganhar um pouquinho mais de espaço, mas não é uma coisa realmente necessária. E jogando esse L na C100, eu ganho um espacinho a mais, o que me permite jogar essa luz aqui na mais lateral, né, que fica essa luz mais bonita. Vamos falar agora do microfone. Eu comprei um braço articulado de microfone genérico para ligar o microfone dinâmico. Esse microfone dinâmico é o Electro Voice R20 e ele tem uma saída XLR. Eu poderia usar um adaptador e ligar numa câmera menor, numa câmera híbrida, mas acho que não faz muito sentido, então eu liguei direto na C100. Como vocês já viram, eu fiz um vídeo da C100 do ano passado. Eu acho que boa parte do que eu falei dela no ano passado ainda serve para esse ano, e uma das grandes vantagens que ela tem é que ela tem uma entrada XLR que me permite ligar esse microfone direto. Bom, não direto, porque esse microfone ele não tem muito ganho, e os prés da C100 também não são muito bons. Na verdade, eu acho que de nenhuma câmera não daria conta disso daqui, e se eu fosse usar sem o preamplificador que eu estou usando agora, provavelmente ele teria muito mais ruído. Então isso daqui já resolve meu problema, eu consigo baixar o ganho do pré da C100 e eu tenho um áudio muito mais limpo. Quem está tratando o áudio desse vídeo é o Wesley Tavano. Ele manja pra caramba de som e, cara, eu não acho que ele vai ter que mexer muito. Eu vou colocar aqui embaixo o que ele mudou, se é que ele mudou alguma coisa, mas acho que é basicamente um compressor, um ajuste de leve nos volumes para chegar na saída ideal para YouTube. Então esse mic já tem um som bem bacana. Eu liguei ele num braço articulado. Esse braço articulado foi um braço genérico. Eu gostaria de ter pegado o da Rode, o PSA1, mas eu não achei ele em estoque em nenhum lugar aqui no Brasil. E para importar ficaria muito caro, e mesmo quando eu achei aqui no Brasil eu achei ele muito caro, então eu acabei pegando esse braço genérico e ele funcionou. Para prender esse braço articulado no tripé principal, eu usei uma cabeça de efeito e eu prendi essa cabeça de efeito na garra que está prendendo a câmera, então fica basicamente tudo na mesma seção do tripé. Então se eu ajustar a câmera, eu ajusto também a altura do meu microfone. E agora vamos para a terceira seção do tripé. A terceira seção é onde eu deixo a luz.
A luz, eu gostaria de usar o 120D, mas ele é um pouquinho pesado para esse setup. Então, a minha alternativa foi o quê? Eu usei um painel de LED que eu tinha aqui, que eu usava bem pouco aqui para os vídeos, e eu acho que ele funcionou muito bem. Então, a gente tem essa luz bem suave aqui, e ela tá bem lateral, ela não tá tanto na frente, tá meio que a 45, o que cria uma iluminação um pouquinho mais dramática, e isso me agrada. Ela tá praticamente no mínimo da potência, ela tá em 5%, porque aqui eu estou filmando com a C100 no ISO base, que é 850, com a 2414. Então, definitivamente não preciso de tanta luz. O motivo principal para usar esse LED foi realmente a questão de peso e também a praticidade de montar direto no Spacelight. Se eu fosse usar o 120D, seria um setup um pouquinho mais pesado e que já me impossibilitaria de montar e encostar isso aqui em algum canto aqui em casa, para facilitar e não me atrapalhar muito. A ideia é deixar ali esse setup praticamente sempre montado e filmar os vídeos a hora que der tempo, porque ultimamente anda bem corrido, a minha agenda é bem bizarra. Então a ideia é deixar esse setup sempre montado para filmar os vídeos. Assim que eu tiver alguma ideia, eu já começo e filmo os vídeos. Esse setup aqui, vocês vão falar que é uma cópia aí do Peter McKinnon ou do Chris Hall, e na verdade essa é a versão 3.0 desse meu tripé 3 em 1. Na verdade foi inspirado num vídeo do Caleb Pike, do DSLR Video Shooter, e cara, pra mim ele tem uns rigs de câmera que são muito legais, e foi inspirado nele aí que eu montei esse setup. E o quanto isso facilita a minha vida? Bom, bastante. Eu consigo usar esse setup aqui praticamente sem fio. Eu só vou cabear tudo, né? O microfone ele tá cabeado, o meu monitor também, mas em questão de bateria eu consigo deixar tudo alimentado por bateria. Eu não preciso necessariamente de tomada, o que é uma grande vantagem. Então quer dizer que eu posso deixar esse tripé totalmente independente em qualquer lugar. Eu consigo andar com ele para cima e para baixo e não vai ter nenhum fio para tropeçar e passar por cima. E aqui no fundo eu estou usando luzes diegéticas, né? São duas práticas. Aqui de um lado eu tenho uma lâmpada incandescente de uns 15 watts mais ou menos. Foi a mais fraca que eu consegui achar, então é o que eu tenho usado já há algum tempo. E dá um contrastezinho de leve amarelo. E ali do lado eu tenho uma outra lâmpada de LED que eu montei. Se vocês ficaram curiosos para saber dessa lâmpada, eu posso filmar um vídeo depois e mostrar como é que eu fiz isso. E ela é uma lâmpada RGB, então eu consigo mudar de cor para qual eu quiser. E normalmente eu deixo nesse tom mais turquesa para dar um contraste com o amarelo ali da lâmpada de tungstênio. Definitivamente isso aqui não é um setup para todo mundo. Para quem está criando conteúdo eu acho interessante, mas eu não acho necessário tudo isso. Como vocês viram, eu estou usando ali uma C100, eu posso reduzir o peso, eu posso usar uma câmera bem mais leve, aí com uma M50, que é uma câmera relativamente popular, ou uma SL3. Pode até ser uma Sony, eu particularmente não gosto tanto, eu prefiro usar a Canon, então teria a M50 e a SL3. Questão de microfone, vocês podem usar praticamente qualquer coisa, a questão aqui do braço articulado é que facilita o posicionamento, eu posso posicionar ele basicamente em qualquer lugar. No caso, eu prefiro usar um microfone dinâmico, eu não me incomodo mais que o microfone apareça no frame, mas se você não quiser que ele apareça no frame, você pode usar um microfone shotgun, e aí ele ficaria fora do enquadramento, também é viável. Então você teria um setup bem menor do que o meu. Eu estou usando uma câmera relativamente grande, né, a C100, e um outro mic dinâmico, então muda um pouquinho o setup. Em questão de iluminação, realmente vai depender do que vocês têm aí disponível ou do que vocês pretendem gastar. Eu tenho um review desse LED aqui no canal, e eu falei que ele não era dos melhores e tudo, mas para esse tipo de situação ele vai servir muito bem porque ele é um LED relativamente leve e eu consigo usar ele com bateria, então eu consigo montar um setup totalmente independente aí de tomadas. Eu mostrei para vocês agora um pouquinho do setup aí dos próximos vídeos e eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentem aqui embaixo, bebam água, lavem as mãos e até a próxima. Falou!